Olá, alunos, tudo bem? Para falarmos dos possíveis mecanismos de controle transcricional, precisamos primeiro compreender os atores bioquímicos que fazem parte deles. Há duas classes de proteínas de regulação da transcrição: as proteínas ativadoras e as proteínas repressoras. A julgar só por essas denominações, a gente poderia relacionar as proteínas ativadoras com a ativação da transcrição e, do mesmo modo, as proteínas repressoras com a repressão da transcrição. Porém, conhecendo um pouco mais este assunto, a gente descobre outras moléculas que influenciam as proteínas que acabamos de citar. São elas as moléculas indutoras e as moléculas correpressoras. Como vamos observar nos exemplos de regulação da transcrição, o controle pode ser positivo quando há a atuação de proteínas ativadoras da transcrição, ou o controle pode ser negativo quando atuam proteínas repressoras da transcrição. Cada um desses tipos de controle pode ser influenciado pelo sistema do qual fazem parte. Portanto, o resultado final do mecanismo, ou seja, se vai ou não se observar a transcrição, vai depender do sistema, que pode ser induzível ou reprimível. O sistema induzível caracteriza-se pela presença de uma molécula indutora, enquanto que o sistema reprimível caracteriza-se pela presença de uma molécula correpressora. Isso é muito importante da gente compreender. Em resumo, o controle é positivo quando está presente uma proteína ativadora e o controle é negativo quando atua uma proteína repressora. Ok? Independente do tipo de controle, o sistema será induzível caso atue um componente indutor e o sistema será reprimível quando atuar um correpressor. Agora sim, diante destes atores, vamos ver 4 situações possíveis para a regulação da transcrição gênica. Vamos a eles. Começando pelo sistema induzível, o saldo final será o seguinte: na presença de um indutor, acontece a transcrição. Fato. Nos resta então abstrair como seria a interação entre proteínas ativadoras ou repressoras com um indutor que resultaria na indução da transcrição. Isso pode ser bem tranquilo de imaginar. Podemos supor que, numa primeira possibilidade, a proteína repressora teria, por natureza, a habilidade para se associar ao DNA e dificultar a chegada da RNA polimerase e, logo, a transcrição. Mas uma molécula indutora, ao se associar à proteína conhecida por reprimir a transcrição, induziria nesta uma mudança conformacional que chamamos de alosteria. E com isso, com a repressora inibida, a RNA polimerase teria campo livre para sua atividade de transcrever. Veja que o indutor impediu o repressor de fazer aquilo que naturalmente faria, inibir a função da RNA polimerase. Numa segunda possibilidade, temos que considerar a reunião da molécula indutora com a proteína ativadora, de modo que isso seja favorável à ação da RNA polimerase. É plausível supor que a proteína ativadora não teria, originalmente, conformação espacial adequada para facilitar a ação da RNA polimerase, mas, depois de sua interação com a molécula indutora, um ajuste fino permitiria a sua função, que é ativar a transcrição. Veja, conseguimos inferir sobre ambas as possibilidades sem grandes problemas. Como temos exemplos reais sobre cada uma dessas situações, vai ficar bem mais fácil assimilar ambos estes contextos. Uma vez que compreendemos o sistema induzível, podemos facilmente estender este raciocínio para o sistema reprimível, a começar pela molécula principal, a correpressora. Desde já temos o fato: se há uma correpressora, então não teremos transcrição. Dito isto, vamos novamente explorar nosso potencial imaginativo. Numa primeira possibilidade, a reunião da molécula correpressora com a proteína repressora favorece a ação inibitora desta última, ou seja,
podemos admitir que a proteína repressora, sem sua correpressora, não teria a habilidade inata de inibir a transcrição, mas quando juntas, aí sim, impediriam a atuação da RNA polimerase. Numa segunda possibilidade, podemos admitir que a proteína ativadora, originalmente, poderia ativar a transcrição. Contudo, ao considerarmos sua associação a uma molécula correpressora, imaginaríamos a proteína ativadora inibida, ou seja, sem o seu poder de ativar a transcrição. Bom, agora que temos os 4 contextos bem delineados, precisamos conferir os exemplos e observar a existência e importância destes tipos de moléculas no controle da transcrição. Bons estudos, pense nisso.